Amém? Hoje nós estamos falando sobre um tema muito importante, o que é a vida. E o Erle colocou assim, o que é a vida, e ele colocou uma galinha, não foi, o Erle? Um galo? Foi. Aí as pessoas falam assim, mas alguém me perguntou assim, o que tem que ver o galo com a vida? O que tem, Erle? Eu usei esse termo, gente, porque o galo, ele é um animal muito curioso. Curioso? Ele é um animal muito curioso. Por isso que eu coloquei. E ele acorda bem cedo, com né? aquele olhar assim, de canto, né? Porque eu ia colocar um ovo a princípio, com um pintinho nascendo, mas eu pensei em um galo, achei melhor. E ele acorda bem cedo, né? Para ver o sol nascer. Mas nós fomos criados em uma cultura que todos nós queremos ser águias, não é verdade? Todos nós queremos ser águias. Então, o mito da águia, todo mundo já conhece, não sabe? O mito da águia. Qual é o mito da águia? Que ela nasceu com as galinhas, né? E depois ela percebeu que estava diferente e começou a voar. Todo mundo sabe sobre esse mito da águia. Mas é interessante que essa conotação de águia, a águia ela é um animal solitário, ela vive só e ela é um animal predador. E quando a gente olha Jesus, você olha assim, por que Jesus não quis se comparar com uma águia? Pela soberania? Ele não quis se comparar com uma águia, ao contrário, ele falou assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis acolher você como uma galinha acolhe os seus pitainhos, e não quiseste. Ele se comparou como uma galinha. E um dia um pastor que nos discipula, ele tem uma pregação chamada As Galinhas Também Voam. Porque Jesus não quis demonstrar que ele era um predador, mas ele quis mostrar que ele era um acolhedor. Ele é aquele que quer acolher, que quer colocar as suas asas, ele quer cuidar de nós. E as pessoas, o mundo da filosofia, o mundo da sociologia, o mundo das ciências humanas, sempre eles estudam o que é a vida. A sociologia estuda o comportamento da vida, como que é a sociedade. E você vê que no decorrer da história, a vida, os conceitos da vida mudam. O que tem sentido na vida, o significado da vida muda. O que significava no ano da Idade Média sobre vida, hoje não tem tanta importância. E talvez daqui a 20 anos o que nós achamos de importância na vida, não tenha importância. E eu quero perguntar para você, o que é a vida para você? O que é a vida? Um dia falaram para Jesus, Jesus, mostra-nos o caminho. Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele se colocou como sendo o sentido de toda a vida. Ele colocou-se como uma verdade absoluta, uma fonte de vida para nós. E ele falou assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior flui rios de águas vivas. E nós devemos ver qual é a definição de vida. Algumas definições das fontes do mundo falam o que é a vida. Não existe uma definição definitiva sobre o que seja vida. Para a ciência, um ser vivo é algo que atende ao conjunto de definições abaixo. Na fisiologia, foi popular por vários anos, um ser vivo é definido como sendo um ser capaz de realizar algumas funções básicas, como comer, metabolizar, excretar, respirar, mover, crescer, reproduzir, reagir a estímulos externos. Mas vocês há de conver que várias máquinas podem fazer isso? Fazer essas funções? Alguns robôs podem fazer isso? Quem já falou com um robô no telefone? Quem já falou, gente? Com uma voz lá que está lá, que não tem ninguém falando com você, só é gravada. Oi, boa tarde, deixa o seu recado, não sei o quê. Mas ninguém está falando, só é uma voz gravada. Aquilo não é vida.
Por outro lado, algumas bactérias vivem na ausência completa do oxigênio, isso é, não respira e sem dúvida são seres vivos. Olha só, se você vê que uma bactéria vive na ausência completa de oxigênio, uma bactéria ela não tem o oxigênio, e nós achamos que para viver nós temos que ter oxigênio. Essa bactéria, ela sem dúvida é um ser vivo. Então, a vida ela tem um significado falho. Se você olhar o que é vida na definição metabólica, você pensar na parte metabólica, né, dos biólogos, ele descreve o quê? Um ser vivo como um objeto finito em troca, matéria continuada com as vizinhanças, mas sem alterar as suas propriedades gerais. A chama de uma vela, por outro lado, também tem uma forma definida e troca matéria. A própria chama de uma vela troca matéria. A definição em bioquímica ou biomolecular, seres vivos são seres que contêm informações hereditárias reproduzíveis. Aí é outra forma de vida. Se você vai para o que é vida na forma genética, que outra forma de vida é um sistema vivo, é um sistema capaz de evolução, de seleção natural. Aí você pode perguntar, o que é vida na termodinâmica? Também tem vida na termodinâmica. Quem já estudou termodinâmica? Ninguém, né? Ninguém lembra. Então, o segundo princípio da termodinâmica fala o quê? Termodinâmica diz que em seu sistema fechado, nenhum processo que leve a um aumento de ordem interna do sistema pode socorrer. Aí você vai para Aristóteles e você vai saber da filosofia o que é a vida. Você vê que a vida ela tem várias formas. A vida você estuda. Então, para muitos, o primeiro biólogo, né, que você vê, você fala assim, esse foi o primeiro biólogo que definiu a vida. O que Aristóteles pensava? Que a alma está diretamente ligada à vida. Aquilo que possui a alma se distingue daquilo que não possui a alma pela vida. Mas o que é a vida? O que nos permite identificar se uma coisa é viva ou não. O que permite você saber que se aquilo é uma natureza. Então, Aristóteles, ele se limitou em quê? Ele se limitou nas funções vitais dos seres humanos. Um animal superior é capaz de se sentir, é capaz de recordar-se, de alimentar-se, respirar. Olha, quantos aqui lembram da sua infância? Quantos se lembram? É uma vida. Você não pode voltar, mas você tem a imagem na sua mente. Então, muitas pessoas se perguntam aonde, o que é a vida? Mas, bispa, por que então muitas pessoas querem morrer? Vocês já se perguntaram isso? Por que muitas pessoas querem morrer? Porque muitas pessoas estão vivendo sem ter o sentido da vida. Tem pessoas que desistiram de viver e estão andando somente com seus corpos. A Bíblia diz que Deus criou tudo do caos. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Então era um caos, a terra não tinha forma e a terra era vazia. Se você vê em João capítulo 1, versículo 1, fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nele foram criadas todas as coisas, todo o sistema de vida. Então, o que faz você ser uma pessoa que existe? Jesus, os discípulos falaram assim, Jesus, mostra-nos o Pai. Os discípulos falaram assim, Senhor, ele falou assim, vocês não querem desistir? Uma vez ele falou assim, vocês têm que beber do meu sangue? Você tem que comer da minha carne? E os discípulos foram embora, acharam aquele sermão difícil. E Jesus fez uma pergunta para eles.
E vocês não querem ir embora? Ele falou: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? O que é a vida para você? Será que a vida é o que você passou? Você sabe que a sua vida hoje são somas de teus procedimentos no passado. Talvez você não goste da vida, do legado que os seus pais deixaram em você. Talvez você não saiba nem o que vai acontecer, você não tem projetado nada para a sua vida. A sua vida pode estar um caos, assim como estava a terra. Criou os céus e a terra, mas estava sem forma, estava vazia. Talvez você nessa noite está sem forma, você está vazio, você não tem formas de Deus dentro de você. Você não descobriu o que realmente você veio para fazer ou existir. Se eu falasse para você hoje: olha, Werley, você vai ser o futuro presidente do Brasil. A Werley olha para a vida dele e falou assim: gaiata, não é? Se eu falasse para você: ó, você vai ser um grande cientista. Querido, os olhos de Deus, Ele, quando Deus te criou, fez você existir, fez você ser vivo, fez você sentir. Deus, Ele criou você, mas a partir do momento que Ele criou você, Ele não projetou para o futuro a partir do momento que você nasceu. Foi o contrário. Ele criou o propósito para você, criou a vida que Ele tem para você e fez você nascer. E no momento que você nasce, algum caos, os vazios vão entrando na sua vida, mas Deus vai chegar o momento que Ele vai dizer para você que vai haver ordem, amém? Vai haver luz. As trevas vão ser dissipadas da sua vida. Deus não criou um propósito porque você está sofrendo. Deus não criou um propósito porque você é um ninguém. Deus criou um propósito e fez você nascer no propósito. Queridos, você tem que pensar o que é a vida na soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? Precisamos ter consciência que Deus tem soberania na sua criação. A sua existência, a minha existência, a existência do homem não é o fruto de um acaso. Não é resultado de uma combinação aleatória. Não é resultado de fatores que forneceu condições necessárias, não. A existência humana, a sua existência, não foi um acidente, mas a minha existência, a sua existência, a sua vida é um plano de Deus. Quantos creem, digo amém? É um plano de Deus. Por isso que nós nunca podemos olhar para o nosso próximo ou nos achando maiores ou nos achando menores. Mas nós devemos olhar para o nosso próximo, debaixo da soberania de Deus. A Bíblia diz que no princípio Deus criou o céu e a terra. Ele criou todas as coisas, Ele criou as árvores, Ele criou as frutas, Ele criou o mar, Ele criou todas as coisas. E interessante, Ele colocou no jardim do Éden a vida eterna. Depois dele criar todas as coisas, Ele criou o homem. Por quê? Porque o homem já estava antes de todas as coisas que Ele criou. E Cristo estava lá formando a sua vida. Por isso que Cristo disse: eu sou a vida. Então, quando você vê Deus vem na soberania da tua vida, você tem que entender que antes de você nascer, Deus já criou o teu jardim, Deus já criou o propósito para a tua vida, Deus já criou o sentido para a tua vida. Você não é um Zé Ninguém. Você não é uma pessoa solta no espaço. Você não é apenas um pinguim de areia, um nada. Não, você é a criação de Deus e você tem que dar sentido para a vida que Deus te deu aqui na terra. Agora eu vou te falar aqui uma coisa. Deus criou o homem para a vida eterna, mas o homem se perdeu no Éden. E o seu tempo aqui na terra é limitado.
Mas esse tempo que você viver na terra, você tem que viver intensamente aquilo que Deus criou para a tua vida. Não se limite em propósito de outras pessoas. Não se limite na vida de outras pessoas. Não se limite. Porque o meu fim e o seu fim não é nem o começo de Deus. Porque Deus, Ele é eterno. Para Deus não existe um início, meio e fim. Existe para nós que somos terrenos. Mas enquanto você estiver na terra, você vai viver a sua existência, a sua vida debaixo da soberania de Deus. Por isso, quando você entrega a sua vida, eu tenho um problema com Jefferson. Aí eu paro toda a minha vida por causa do Jefferson. Eu não estou confiando a minha vida no propósito de Deus. Eu estou confiando a minha vida no caos. Eu estou confiando a minha vida no vazio. Então você tem que direcionar e não tem que deixar nada externo, nem mesmo a tua família, nem mesmo a tua história, tirar o sentido da tua vida. Por que existem pessoas deprimidas? Porque existem pessoas que são correntes alternadas. Um dia está feliz, um dia está triste, um dia está sorrindo, um dia está igual uma carranca. Sabe por quê? Porque elas não estão confiando na soberania de Deus na sua vida. Quando Deus, você descobre o que é a sua vida em Deus, você precisa descobrir a sua identidade. O que faz o peniche ser peniche? Quando a gente lembra do peniche, vem a imagem dele, não vem? Ou você lembra do peniche e fica lembrando da cara do bispo Fernando? Vocês fazem isso? Eu vou chamar o peniche. Eu estou lembrando da cara do bispo Fernando, é assim? Quando você fala assim, eu vou ligar para o peniche, você lembra do rosto de quem? Dele. Sabe por quê? Porque a primeira vez que você viu o peniche, o que ele falou, o que ele fez perto de você, ele deixou a identidade dele gravada na sua vida. Então, quando você entende o que é a vida, você vai desenvolver a sua identidade da terra. Eu tenho uma identidade para o governo, que é o meu CPF, 400, a minha identidade, que tem um número, e o meu CPF, que tem um número. E isso me faz ser o quê? Uma cidadã brasileira, o CPF, lá diz o que eu sou, se eu respondo, tudo no seu CPF vai dar conta da sua vida. No seu CPF. Tudo. Mas a identidade que Deus quer te dar é aquilo que Deus, nos planos dele, colocou na tua vida, especificamente para você. Vai se encaixar especificamente em você. Não vai se encaixar em ninguém. Então, por isso que a Bíblia fala que eu, o Senhor, te conheço pelo teu nome. Deus fala em Isaías, eu gravei você na palma das minhas mãos. Então, quando Deus abre as mãos, Ele vê a Edna, Ele vê o peniche, Ele não vê eu e o peniche em mim. Ele sabe a nossa identidade. Porque aquele que deu vida, então você tem que ter uma consciência de quem você é. Então, se formos criados à imagem e semelhança de Deus, o sentido da vida não pode ser outro a não ser refletir Deus. Cada ser humano tem a sua imagem. Cada ser humano é testemunha da existência do Criador na sua vida. Então, você tem que ter a sua identidade. A sua identidade é quem você é as suas escolhas. Você pode ter sido a pessoa mais fracassada no seu passado, não importa o que você fez. Mas você pode recomeçar hoje com a nova identidade daquele teu pai que te amou, amém? Outro dia uma pessoa me perguntou na célula, bispa, Deus perdoa os pedófilos? Perdoa. Queridos, Deus, a graça dele está além daquilo que nós gostamos. A graça dele está além daquilo dos nossos conceitos.
Então você precisa ter a sua identidade. Quem é você no mundo? Ah, bispo, eu queria ser branco. Eu queria ser loiro, eu queria ser moreno, Querido, Deus te fez exatamente como você precisa ser. Amém? Então, quando você nasceu, você fala, arrasou, Deus. Todo dia você tem que falar, Deus, tu arrasou comigo, ó. Maravilha que o Senhor criou. Uma maravilha que é a minha vida, uma maravilha que é a minha cor. O meu cabelo, Senhor, maravilhoso. Sabe por quê? A maioria das pessoas estão insatisfeitas. A maioria das pessoas estão insatisfeitas com seus corpos. A maioria das pessoas estão insatisfeitas com a cor dos seus olhos. Deus te criou como você tem que ser. Um dia o Erle falou assim que foi no lugar, não queria deixar ele entrar, né, o Erle? Com o pai dele, né? Não queria deixar ele entrar, porque achava que ele era um bandido. Né? Estava de trança, o homem falou, isso aí é bandido. Não deixa entrar. E quando o pai dele chegou, né? Aí aí já mudou o comportamento. Por quê? Porque a pessoa pensou quem o Erle era pela aparência externa dele. Querido, e você nunca deve permitir isso. Você tem que se impor. Você tem que dizer quem você é. Você tem que dizer para que você veio no mundo. Você tem que manifestar todo o potencial que Deus colocou na tua vida. Amém? Se alguém disser para você, você não pode. Epa, peraí, a minha identidade é essa. A minha identidade é essa. A identidade que Deus me deu. Qual a identidade que Deus te deu? Você é filho de Deus. Você é filho do amor de Deus. Você é filho que foi desejado por Deus. Você tem uma identidade. O que é a vida? A vida é o relacionamento seu com Deus. Gente, nós precisamos. Talvez vocês... Eu não nasci num lar cristão. Eu não nasci. Mas os meus filhos nasceram no lar cristão. Meus 2 filhos. E a gente sempre fazia culto doméstico. Ensinávamos a Bíblia. E a vida toda eu e meu esposo nos esforçamos para que nós fôssemos, não os pastores que é na igreja, mas para que nós fôssemos bons pais para os nossos filhos. Mas não pais no nosso conceito, mas assim, ao ponto dos nossos filhos olharem para nós e olharem assim, meu pai e minha mãe amam a Deus, amam o Senhor. Porque uma das grandes coisas que tira a vida de Deus, que destrói a tua vida, é um relacionamento superficial com Deus. Imagina, Deus te criou, você está debaixo da soberania de Deus. E você não conhece Deus. Aí você começa a ser o quê? Religioso. Você começa a ter um relacionamento com Deus superficial. Um relacionamento raso. Como os jovens falam, um relacionamento paia. Tá paia demais, não é? Agora tu imagina, se você precisa compreender qual deve ser o seu relacionamento com o teu Criador. Você precisa falar para Ele as tuas dúvidas. Você precisa falar para Ele as tuas dores. Você precisa falar para Ele os teus sofrimentos. Não faça oração para Deus, oração superficial. Por exemplo, você já viu alguém na rede social dizendo que é uma desgraça? Você não vê. A maioria das pessoas estão como na rede social? Felizes. Eu estava vendo um artigo, as últimas fotos nas redes sociais das pessoas que cometem suicídio. Como é que elas estão? Sorrindo. Ninguém sabia que elas iam se suicidar daqui a poucos minutos. Sabe, Deus Ele não quer essas fotos que você faça com Ele.
Ele quer um relacionamento sincero. Diga: Deus, eu estou triste, alegra meu coração. O salmista Davi, ele dizia: Senhor, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, a minha língua está seca de tanta tristeza, os meus ossos estão apodrecendo, os meus inimigos querem me engolir vivo. Salmista Davi, ele era tão sincero, irmão, de falar para Deus a sua situação na sua alma. Fala com Deus. Fala: Deus, eu estou querendo desistir. Deus, muda a minha vida. Muda a minha história. Às vezes a gente vem de famílias que não têm estrutura. Eu estava vendo esse Gil Abrão com a filha dele. Eles com maior amor com a menina. A gente com maior amor. E eu olhei para a Renata e falei assim: meu Deus, e as crianças que nascem, tem criança que nasce que o pai nem quer e a mãe não quer, são jogadas fora. Outro dia eu vi uma reportagem que o cachorro desenterrou uma criança e deixou na porta de outra, de uma mulher. O cachorro, irmão. O que a gente faz com essas mazelas na história da nossa vida? Quantas pessoas que durante a sua vida, a sua história de vida foram molestadas, foram estupradas, foram crianças que foram destruídas, o seu interior. Talvez você cresceu com agressão verbal, as pessoas te diminuindo o tempo todo, as pessoas dizendo que você não era ninguém, as pessoas destruindo, e você chegou para Deus, e você não consegue ter um relacionamento íntimo com Deus, porque você tem essas barreiras na sua alma. Você não conseguiu desenvolver a sua paternidade com seu pai, a maternidade com a sua mãe. Você não teve um ambiente saudável na sua família e a sua vida está destruída hoje. Mas eu quero falar coisa para você. No momento que você se relaciona com Deus, você tem que dizer: Deus, restaura a minha vida. Teve um dia que eu fui orar de madrugada, eu tinha 16 anos. Eu nunca esqueço. E eu comecei a falar: pai, pai. E aquela palavra pai foi doendo no meu coração. Eu passei 2 horas chamando Deus de pai. Naquelas 2 horas de oração, eu chorando. Deus resgatou a paternidade dele na minha vida. Você precisa resgatar isso na sua vida, em nome de Jesus. Você tem que saber que você foi vocacionado. A sua vocação deve ser algo compreensivo, para que possa legalizar toda a vida de Deus sobre você. A Bíblia diz que Ele nos vocacionou para sermos filhos do seu amor. Você é vocacionado por Deus, vocacionado pelo Senhor. O apóstolo Paulo, ele dizia assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele falava assim: olha, para mim não existe vida sem Cristo, não existe vida sem a vocação de Deus sobre mim. Para mim não tem importância eu viver se eu não cumprir todo o chamado de Deus sobre a minha vida. Queridos, o apóstolo Paulo, quando chegou a Cristo, ele era um homem super inteligente, tinha cidadania romana, era poliglota, era um grande fariseu, da descendência judaica, um homem que tinha um currículo enorme. E como ele foi o único apóstolo que não andou com Jesus como os outros discípulos, as pessoas diziam assim: ele não é apóstolo. Paulo passou o ministério dele, as pessoas dizendo: ele não é apóstolo como os outros. Quando ele começou o ministério dele, ele dizia assim: eu sou um dos maiores dos apóstolos. E quando ele passou a vida dele com Deus, ele assumiu a sua vocação, ele assumiu o seu propósito, a sua identidade de filho de Deus. Sabe como é que ele terminou o ministério dele? Eu sou um dos maiores dos pecadores. Eu sou o maior pecador. Não fazia mais importância para ele ser o maior apóstolo, porque ele entendeu que a graça de Deus, ele dizia assim: pela graça de Deus eu sou o que sou.
Ele entendeu que a vida dele estava em Deus. Ele dizia: tudo conhecimento que eu tenho, tudo que eu aprendi, eu considero esterco. Sabe por quê? Porque eu recebi a revelação, a vocação, o chamado, o propósito, o sentido de vida. As pessoas estão buscando aprovação. Ah, como você tocou bem, Werler, palma. Como você cantou bem, Peniche. Como você ora bem. Como você... Nós queremos o tempo todo a aprovação das pessoas, mas eu quero te falar aqui uma coisa. Quando você entende a vocação de Deus para a tua vida, você está centrado no relacionamento com Ele. Você está centrado. Sabe? O Fernando colocava a Mônica para dirigir um carro. Aí botava assim ela. Aí ela ia. Aí, um dia a Mônica chegou e falou assim: mamãe, o que é? Me dá a chave do carro aí que eu já sei dirigir. Como é que é? Porque na cabeça dela, porque ela sentou no colo do bispo, pegou na direção do carro, ela já sabe o quê? Dirigir. E até hoje ela pensa, ela falou para mim esses dias: eu dirijo melhor que o Zay, porque ela acha que até o Zay dirige. Por quê? Porque o bispo afirmou e falou assim: nossa, Mônica, mas como você dirige bem? Sabe, tem coisas na tua vida que você está pensando que é o bam. E é Deus que está te segurando. Você está na soberania dele, é ele que está dizendo: filho, tu está no meu colo, eu que estou guiando a tua vida, não é você não. E por isso que o apóstolo Paulo chegou dizendo: eu sou isso, eu sou aquilo, depois eu não sou nada. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu sou um dos maiores pecadores da face da terra. Ele falou: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele entendeu, irmãos, que a sua identidade estava em Deus, que a sua vocação estava em Deus, que o seu propósito estava em Deus. E ele precisava de um relacionamento com Deus. E sabe o que o inimigo tenta? Todos os dias criar o caos do Gênesis na tua vida. Todos os dias o inimigo tenta deixar você vazio. Sabe por que você é cristão? Muitas vezes você está se sentindo vazio, porque você não buscou de Deus esse relacionamento. Buscou do Senhor. Tem pessoas que falam assim: olha, Jefferson, eu estou jejuando, eu estou orando. Você não precisa afirmar para ninguém que está jejuando. Jesus falou assim: quando vocês jejuarem, é para você falar para quem? O que a Bíblia diz, irmãos? Quando você jejuar, você tem que falar para quem? Para ninguém. E ele fala assim: se teu arroz, se tu ficar com a cara assim que está parecendo que está abatido por causa do jejum, diz que é para tu fazer o quê? Lavar o rosto, para dar mais ânimo. Nós estamos muitas vezes num cristianismo que nós dizemos assim: ah, bispa, mas eu já orei, já jejuei tanto. E Deus... Querido, tem um relacionamento íntimo com Deus. O sentido da vida sempre será a glória de Deus, amém? A glória de Deus. Quantos querem ser aprovados por Deus? Jesus falou assim: olha, quem ganhar a sua vida aqui na terra, o que você quer? Você quer tudo aqui da terra? A fama da terra? Os prazeres aqui da terra? Como é que a frase do mundo fala? Humanista. Ela fala assim que você tem que viver tudo que você tem que viver hoje, não é não? Tudo que você tiver vontade, você tem o quê? Que fazer. E se alguém te impedir, por quê? Querido, Jesus falou ao contrário. Aquele que perder a sua vida aqui na terra por causa dele, você vai renunciar a muitas coisas na tua vida, muito caos. Aí a Bíblia diz que aquilo que você renunciar, aquilo que você perder na terra, você vai ganhar nos céus, e aquilo que tu ganhar aqui, tu vai perder lá. Agora eu quero fazer a soma com vocês. Você quer perder aqui e ganhar lá, ou ganhar aqui e perder lá? Isso é uma soma que você tem que fazer todo dia. O apóstolo Paulo falou assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Deus vai proibir você de roubar? Não.
Deus vai proibir você de prostituir? Não. Deus vai proibir você de mentir? Não. Deus não vai proibir você de fazer nada. Deus proibiu Eva de falar com a serpente? Quando eles estavam falando, Deus chegou lá: epa, Eva, que conversa é essa, diabo? Sai daqui, Satanás. Foi assim que Deus fez? Não. Eu não sei como é que Deus aguentou aquilo, irmãos. Porque eu tenho filhos. E se eu deixasse Deus, eu criasse o Abraão e a Gabriela no jardim perfeito, eu ver essa serpente, eu ia dizer: epa, serpente, o que tu quer falar com o meu filho? E Deus, gente, Ele é tão respeitoso. Deus, Ele é tão... Ele honra tanto o que Ele faz conosco, que a serpente chegou e Ele ficou, porque Ele deu a liberdade para o homem. Ele falou: vocês vão dominar a terra. E Ele ficou lá. E Ele viu falando com Eva, viu Satanás enganando a Eva. E depois viu Eva trazendo Adão. Deus viu os dois comendo o fruto proibido. Deus viu os dois vendo que estava nus e botando as folhas aqui na frente. Deus viu tudo. Aí foi na viração do dia de novo: Adão, onde estás? Adão: estou aqui. O Senhor: Adão, por que você está escondido? Por que Deus não chegou e falou assim: Adão, que falta de vergonha na cara é essa? Eu não te falei? Ele falou: por que você está escondido? Não, porque nós estamos nus. Aí Deus falou: e quem falou para vocês que vocês estão nus? Gente, olha como que Deus quer relacionamento. E eu quero falar para você que Deus na sua vida, Ele não vai te proibir nada. Ele quer que você espontaneamente diga: Deus, eu te quero. Deus, eu renuncio isso porque eu quero a tua vida. Deus, eu renuncio isso porque eu te amo mais do que isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não espere Deus, irmão, vir com um garfão e falar: cadê Jefferson? Não. Deus sempre vai respeitar teu livre-arbítrio. Deus sempre. Só teve um homem na Bíblia que Deus colocou um grande peixe, que foi Jonas. Mas o restante, todos. O apóstolo Paulo, em Atos 20 e 24, ele falou, sabe o quê? Ele falou algo muito importante. Atos 20 e 24, coloca aqui para que a gente possa entender. Esse versículo é um versículo do chamado, que fala assim: porque em nada tenho a minha vida como preciosa. Em nada. O apóstolo Paulo falou assim: em nada, fala comigo, em nada tenho a minha vida como preciosa, contando que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da sua graça. Ele nada, contando que complete a minha carreira, contando que eu complete o ministério que recebi de quem? Do bispo Fernando, o ministério que eu recebi do meu líder de célula, o ministério que eu recebi porque eu casei, não, o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus, e você recebeu um chamado de Deus também para a sua vida. Não foi da bispa, não foi de ninguém, foi um chamado. As pessoas vivem assim, irmãos: porque no passado eu fazia isto, e hoje você não faz mais. Eu não sei por quê. Sabe por quê? Porque você se perdeu. Você está pensando que o seu chamado, ele é condicionado a situações exteriores. O chamado é algo que queima dentro de você, é a vida de Deus dentro de você. Amém? As pessoas continuaram dizendo para o apóstolo Paulo: você não é apóstolo. Pode abrir as epístolas de Paulo, Filipenses, Colossenses. Abre as epístolas dele. Aí ele fala assim: eu, Paulo, chamado, eu, Paulo, de antemão escolhido por Deus. Sempre ele retrata isso. Sempre ele afirmava isto. Aí chegou um momento no ministério de Paulo, que ele deixou as dúvidas das pessoas para as pessoas. Ele falou assim: desde agora, ninguém me inquiete se eu sou apóstolo ou não, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo, amém? Quando você trouxer as marcas de Cristo na tua vida, não importa se fala que você tem chamado ou não, não importa se as pessoas digam:
queiram denegrir a tua identidade, não importa, porque você vai dizer assim: olha, você não pode falar isso de mim, porque eu tenho experiência com Deus, eu tenho intimidade com Deus, eu tenho um dia, eu tenho horas que Deus falou comigo, amém? Você vai dizer, Paulo dizia assim: ó, isso aqui foi chicotada por causa de Cristo, esse aqui eu respiro mal porque eu tive um naufrágio. Isso aqui no meu braço, sabe o que é? Porque quando teve um naufrágio, eu cheguei na ilha, a cobra foi lá e me mordeu. O apóstolo Paulo, irmão, tinha história para contar, porque ele recebeu a soberania de Deus, a vida de Deus. O sentido da vida de Deus é você cumprir o propósito. O Senhor não quis ser uma águia sozinho, voando. Lá veio o meu alvo. Ele falou assim: não, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês, como a galinha quis os seus pintainhos e vós não quiseste. Ele falou: eu sou uma galinha, que eu estou para proteger vocês. Cristo quer nos proteger, Cristo quer nos dar um chamado poderoso aqui na terra. Se você toca, faça o melhor para Deus. Se você canta, faça o melhor para Deus. Se você tem sua célula, faça o melhor para Deus. Se você tem Deus te chamado para oração, faça o melhor para Deus. Independente das experiências que você passou. Outro dia a pessoa falou assim: bispa, como é que a senhora ainda dá conta de ser pastora e bispa? Eu falei: mas por quê? É tanta coisa que acontece na vida. A Bíblia falou assim, que eu tinha que levar uma cruz. Tinha ou não? Tinha ou não? O que você recebe de presente? Quando você recebe Jesus? Uma morte. Vocês já estão mortos para os vossos pecados. E você recebe uma cruz. E você recebe uma promessa também. Ele fala assim: eu vou, mas eu estou preparando um lugar para vocês, uma casa. Eu estou preparando uma mesa. Eu estou preparando, a Bíblia diz em Apocalipse, uma árvore, a árvore da vida, que dá 12 frutos no ano, amém? Tem uma árvore da vida nos esperando, irmãos. Esse caos que está aqui vai acabar um dia, mas você está aqui para dizer para as pessoas: tem sentido viver, a vida é Cristo, a vida é cumprir o propósito de Deus, a vida é receber a vocação de Deus, a vida é ter intimidade com o Espírito Santo. Quantos creem, digo amém? E nós queremos que o Overdose tenha isso: relacionamento com Deus, impacto com Deus. Você que está nos ouvindo, receba essa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Nós vamos orar. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E Ele foi lá em meio ao caos. E Ele ajustou todas as coisas. Colocou Adão e Eva dentro do projeto e do propósito dele. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Talvez nessa pandemia, você ficou distante da igreja. E seu contato, essa pandemia ela veio para nos ensinar tanta coisa. Nós não podíamos nos reunir. Você não podia receber teus líderes na sua casa. Querido, mas você nem um dia precisava ficar longe de Deus, porque Deus é com você. Fecha teus olhos. Eu quero que você busque a Deus agora. Diga: Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero que o Senhor restaure o meu propósito, a minha comunhão contigo. Eu quero que nessa noite, tudo que Deus determinou que você fizesse, a sua célula, o seu chamado, as pessoas que você tem que ganhar para Jesus, existe uma geração esperando você dizer sim, esperando você se entregar ao chamado de Deus, esperando você esquecer toda a experiência amarga do passado. Espírito Santo de Deus, levanta uma geração forte, levanta uma geração vocacionada, uma geração, Senhor, que o Senhor vai tirar do meio do caos, uma geração que tem vida, uma geração que não vai ter medo de se entregar, uma geração que não vai ter medo de viver o chamado, a soberania de Deus sobre a vida deles.
Diga para Deus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, o sentido da minha vida é cumprir o teu chamado. O sentido da nossa vida é cumprir o chamado de Deus. Chega de religiosidade. Chega de religiosidade. Chega de relacionamento superficial com Deus. Chega de você entrar e sair da igreja achando que é mais uma palavra. Hoje é o dia de impacto da tua vida. Espírito Santo, levanta agora, restaura as almas, restaura o teu povo. A vida é o Senhor. Coloca teus filhos debaixo das tuas asas. Restaura, Espírito Santo. Eu quero que você ore agora por uma pessoa. Uma pessoa que no próximo sábado vai estar aí do seu lado. Você vai dizer: Deus, essa pessoa vai estar aqui do meu lado. Ela vai estar ouvindo a tua palavra. Senhor, essa próxima semana minha célula vai ser sobrenatural. Senhor, nessa próxima semana eu mandarei mensagens para pessoas que precisam. Nessa próxima semana eu colocarei nas minhas redes sociais vida sobre a vida das pessoas. Na próxima semana eu orarei mais, Pai. Eu buscarei a tua vida. Espírito Santo, traz restauração. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai.